Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Yara e essa é a aula gravada do conteúdo que nós trabalhamos na quinta-feira, dia 21/5, que foi diferentes possibilidades para utilizar o Excel. Antes de iniciarmos, vamos dar uma breve revisão do conteúdo que nós vimos na aula passada, que foi uma revisão de todos os conteúdos até aqui, uma revisão das aulas passadas, certo? É muito importante que a gente revise os pontos trabalhados nas aulas até aqui, principalmente porque estamos de quarentena e passamos 7 semanas trabalhando conteúdos extras. Então, agora que voltamos a estudar os conteúdos do livro, é importante que a gente revise, tire dúvidas e relembre todos os conteúdos até aqui, certo? Na aula passada, nós ficamos bem presos na parte de Windows 7 e segurança digital. Foi uma aula muito produtiva, onde vocês aprenderam coisas novas, tanto teoria quanto prática, sobre esses temas. Vocês revisaram junto comigo tudo aquilo que já tinham visto, né, também, mas não lembravam tão bem assim, ou não tinham fixado tão bem assim, certo? Para hoje nós vamos dar continuidade nas revisões que faltaram, que foi o Facebook, computação nas nuvens, o Word, Skype e blog. Mas para dar início, vamos voltar ao Windows 7 e segurança digital para relembrar. Começando por o Windows 7, quando eu falo de internet, né, informática no geral, eu tenho que ter em mente, quando eu falo de tecnologia, eu tenho que ter em mente que a informática ela é dividida em dois grandes grupos, chamados hardware e software. Esses dois grandes grupos andam em conjunto, certo? Em perfeita harmonia, onde um depende do outro para que tudo venha a funcionar, a dar certo. Onde hardware é a parte física, todos os meus componentes, os meus equipamentos que formam o meu computador, tudo aquilo que eu posso tocar, que eu vejo e posso tocar, meu teclado, meu mouse, meu monitor, e também os meus componentes, os meus equipamentos internos que eu não estou vendo, porque estão dentro do computador, como memória, HD, bateria, enfim, todos aqueles componentes que estão por dentro do computador. Então, hardware, resumindo, é toda a parte física do meu computador, todos os componentes que formam o meu computador, enquanto software é toda a parte lógica do computador, tudo aquilo que está instalado. Por exemplo, quando eu vou acessar o Google, certo? Quando eu vou acessar o Excel para fazer uma atividade, o Word, quando eu vou acessar o Zoom, o Google Meets, certo? Tudo isso está instalado no meu computador ou eu estou acessando. Tudo isso são softwares, são programas, certo? E para que eu possa acessá-los, eu preciso utilizar o meu hardware, os meus hardwares. Ou seja, para mim, por exemplo, acessar o meu Google, eu preciso utilizar o meu mouse, eu preciso utilizar o meu teclado, eu preciso utilizar o meu monitor, né, a minha tela do computador para que eu veja isso. Então, um está em harmonia com o outro. Esses dois grandes grupos andam em perfeita harmonia, tá certo? Então, nós estudamos isso novamente, fixamos essa parte e fomos para a prática, onde nós vimos que o Windows 7 tem a sua área de trabalho, que é a sua área inicial, onde nós podemos organizar, trocando uma imagem, deixando os ícones exibidos ou ocultos dentro da nossa área de trabalho. Vimos a nossa barra de ferramentas, relembramos como que cria uma pasta, uma subpasta, os atalhos, como guarda os arquivos dentro dessas pastas, dessas subpastas, toda essa parte de configuração, organização do nosso Windows 7, nós revisamos também na prática nesse tópico de Windows 7. Dando continuidade com a parte de segurança digital, quando eu falo de segurança, eu já sei que é o quê? Eu me proteger, eu ter cuidado,
né? E quando eu falo de segurança digital, é eu me prevenir e ter cuidado dentro da internet, né? Quando eu falo de segurança digital. E dentro dessa parte de segurança digital, muitas vezes pequenos cuidados tão simples podem evitar coisas muito maiores. Por exemplo, você ter cuidado quando você vai acessar algum site, não colocar suas informações em qualquer cadastro de qualquer site que pede, não colocar sua conta bancária em qualquer site, não colocar a sua senha para várias contas. Esse tipo de cuidado que é tão simples, mas pode evitar algo muito maior. E dentro da segurança digital, nós vimos também a ética digital. Quando eu falo de ética, eu sei que é tudo aquilo de respeito ao próximo, de saber conviver em sociedade. Então, a mesma coisa que significa ética na minha vida em conjunto com a sociedade, também dentro da internet tem o mesmo significado. Ética digital é eu saber respeitar a opinião da outra pessoa dentro da internet. A gente sabe que hoje em dia, na internet, se você expor a sua opinião e alguém ou mais pessoas não concordarem, vão lá, lhe xingam, lhe humilham, lhe ameaçam, né, de morte ou de outras coisas, ameaçam a sua família sem um pingo de ética digital. Certo? Então, ética digital é isso, é você saber conviver dentro da internet, respeitando o espaço do outro, respeitando a opinião das outras pessoas, certo? Sem ter que ameaçar, sem ter que xingar, humilhar, tá certo? Então, isso é a parte de ética digital que está presente dentro do tópico de segurança digital. Depois nós vimos o Facebook. Facebook vocês estudaram com a professora Michele, que assim como várias outras redes sociais, está muito em alta. Antes, né, estava mais em alta, mas hoje em dia muitas pessoas ainda o utilizam. Claro que outras redes sociais estão ganhando um espaço muito maior, Instagram, WhatsApp, Twitter, mas o Facebook ainda é muito utilizado. E dentro dele, assim como as outras redes sociais, não tem só o seu lado de divertimento, né? Digamos assim, você entra no Facebook buscando ver coisas legais que você gosta, compartilhar coisas legais, conversar com amigo distante, familiar distante, fazer novas amizades virtuais. Mas você tem que ter em mente que dentro das redes sociais, mais em específico o Facebook, você tem o seu lado profissional também. Então, vocês estudaram tudo isso da parte do Facebook, tanto o seu lado pessoal quanto o seu lado profissional, certo? Então, relembrando, dentro do Facebook, nós temos a opção de, por exemplo, criar páginas para algum produto que a gente está desenvolvendo, uma empresa que a gente está abrindo, por exemplo, uma loja de roupas, uma loja de comida. A gente tem como criar uma página do nosso produto, algo mais profissional do que simplesmente pegar e postar as fotos na nossa conta para as pessoas verem, comprarem, curtirem. A gente tem como criar uma página muito mais profissional, mostrando, divulgando o nosso trabalho, né, o nosso serviço. Então, tudo isso vocês viram, aprenderam como fazer, certo? Viram também que tem como criar eventos dentro do Facebook, como por exemplo, você vai criar um evento para a inauguração do seu produto, né, da sua loja, do seu serviço. Então, você tem também como criar tudo isso visando o lado profissional dentro do Facebook. E sem contar também que os recrutadores das empresas, nem todas as entrevistas, né, os processos seletivos pedem, mas muitos pedem o Facebook. Quando ele vai pedir suas redes sociais, né, o recrutador na entrevista de emprego, ele pode sim pedir o Facebook, não é padrão. Existem as outras que ele pode pedir também, mas o Facebook, existem muitos casos que tem ali pedindo. Então, você também tem que saber, que vocês viram também com a professora Michele, acredito eu,
que vocês têm que saber se comportar nas redes sociais, saber o que postar, saber o que falar. Claro que você não vai deixar de ser você na rede social, postar o que você gosta, falar o que você gosta. Mas saber se comportar, saber como agir dentro do Facebook, não é só porque é ali no Facebook o seu futuro chefe, né, o seu entrevistador tá pedindo essa rede social, você vai ser uma pessoa totalmente culta, correta dentro do Facebook. Não, não é só por isso. Você tem que ter em mente que se você sabe se comportar numa rede social, se você sabe como falar, né, como agir dentro de uma rede social, você pode levar esse conhecimento, essa forma de agir para qualquer outra rede social e para a sua vida no geral. Então é um ponto muito importante que nós temos que ter em mente, que vocês estudaram também sobre o Facebook, visando o lado pessoal e o lado profissional. Agora sobre computação nas nuvens, que é um tópico que hoje nós vamos ver na prática com o Excel já já. Quando eu falo em computação nas nuvens, de acordo com o nosso livro, na página 71, ele diz o seguinte: a computação nas nuvens já deixou de ser uma tendência e se tornou uma realidade. Com esse conceito, qual que é a ideia? É que ninguém mais precise instalar nenhum software em seu computador para desempenhar qualquer tipo de tarefa. Através da computação nas nuvens é possível fazer com que o nosso computador tenha, mesmo após muito tempo de uso, o mesmo desempenho que tinha quando foi comprado, pois não será mais preciso instalar softwares no computador, preservando o seu hardware. É possível utilizar programas de escritório, editores de imagem, de música, sem tê-los instalados, já que tudo isso pode ser acessado através da internet. Esses serviços são chamados serviços online, ou seja, você simplesmente vai criar uma conta, que nós vamos aprender tudo isso na prática. Você vai apenas criar uma conta no site, ou também você pode utilizar o aplicativo, né, baixando ele, ou utilizá-lo ele também online, enfim, criando a conta, e você pode salvar todo o trabalho que for feito para acessar depois. Só consertando algo que eu falei, quando eu digo, né, utilizar pelo site, utilizar pelo aplicativo online, mas assim, no geral, para a gente utilizar esse serviço da computação nas nuvens, nós precisamos estar online, né? O recurso, a ideia da computação nas nuvens é justamente isso, certo? Depois de computação nas nuvens vem o Word. De acordo com o nosso livro, na página 81, o Microsoft Word é um poderoso programa que tem como finalidade a criação e edição de texto, enquadrando-se em uma categoria chamada processadores de texto. Popularmente, este programa é chamado apenas de Word, que em português significa palavra. Então, vocês viram todo o Word com a professora Michele, aprenderam a como colocar as suas informações, né? Seja em texto, seja em imagens, em outras opções também, como tabelas, gráficos, aprenderam a como formatar, utilizando todas aquelas possibilidades de funções ali dentro do Word, certo? E aí, dando continuidade agora com o Skype. O Skype, de acordo com o nosso livro, na página 113, ele foi criado em 2003, perdão. E ele pode ser definido como um serviço que possibilita ligações de voz, vídeo ou chat, ainda colaborando com trabalhos online através do uso de conexão da internet, né? Conexão com a internet. Então, assim, hoje em dia, falo por mim, que não utilizo, não conheço mais pessoas que utilizam, só há muito tempo atrás que eu utilizava ele, certo? Então, eu acredito que hoje em dia ele foi ficando mais de lado, como também outras coisas dentro da internet, né? No mundo da internet, vai nascendo coisas novas, muito mais desenvolvidas, e aí outras vão ficando de lado. Quando não são atualizadas, né? Nascem outros produtos
outros serviços, né? Melhor dizendo, outros serviços que ficam no lugar dos antigos e aí os antigos são esquecidos. É o caso do Skype. Hoje em dia nós temos, por exemplo, o Google Meet, onde você pode fazer uma bela reunião da sua empresa, onde você pode conversar, onde você pode ouvi-los, ler as mensagens também no chat, apresentar a tela mostrando o slide, mostrando alguma informação. Uma ferramenta muito completa onde você só acessa pelo Google ou baixa o aplicativo no seu celular e consegue fazer mais de 2 horas de reunião grátis. Então isso é maravilhoso. Temos também um Zoom, que é ótimo também, só que grátis, apenas 40 minutos de reunião. Então temos muitos aplicativos que foram nascendo, né, sendo criados, e o Skype foi ficando de lado, mas claro que ele ainda existe, claro que tem pessoas ainda que utilizam. Ele é muito bom, muito fácil de utilizar. O livro mostra o link onde você pode estar baixando o Skype, certo? E aí, dando continuidade agora com o blog, né? Último tópico, blog, para dar início aos estudos em Excel. O blog, podemos dizer o seguinte: vamos imaginar que estamos ali navegando no Google, pesquisando sobre algum assunto, e aí você encontra um site maravilhoso, cheio de informações interessantes, importantes, que te chama a atenção sobre o que você está procurando. E muitas vezes você não sabe que é um blog, certo? Então, blog, os blogs no geral, são páginas online atualizadas com frequência que podem ser diários pessoais, periódicos ou empresariais. Dessa forma, são formas de comunicação de pessoas e instituições com o mundo, certo? Então, assim, quando eu falo diários pessoais, periódicos ou empresariais, você pode ver blogs de tudo. Você pode ver um blog pessoal onde a pessoa compartilha ali frases legais, né, textos, pensamentos, enfim. Ou você pode ver algo mais profissional, trazendo um conteúdo de alimentação saudável ou de moda, enfim. Ou também um blog totalmente empresarial, um blog de uma empresa para trazer o conteúdo que a empresa trabalha, para trazer um pouco da empresa no geral, certo? Por isso que eu disse, pode ser diários pessoais, periódicos ou empresariais, tá certo? E, independente do tipo de pessoa ou empresa, os blogs podem se adaptar facilmente a cada necessidade, tá? O blog é muito tranquilo, muito fácil de utilizar, de criar. Assim como o YouTube, por exemplo, você tem uma fonte, né, uma renda com dinheiro mesmo quando o seu blog vai tendo bastante acesso, né, bastante visualização, assim como o YouTube, certo? E você pode utilizá-lo, né? Você pode acessá-lo, criá-lo, quando você, por exemplo, entra no seu e-mail e lá perto da foto, onde tem aquela opção que já já nós vamos ver mais na prática, lá naquela opção perto da foto, você tem ali o blog, onde você entra e ali você pode criar, pode acessar o seu blog que você já tem criado, enfim, certo? Então, essa foi a nossa revisão das aulas anteriores, né, da aula passada e das outras aulas anteriores, para darmos início ao conteúdo de hoje. Para hoje, como eu tinha comentado com vocês na aula passada, nós vamos estudar diferentes possibilidades para utilizar o Excel. Então, hoje, nós vamos ver como utilizar o Excel pelo nosso computador sem que ele esteja instalado. Vamos aprender a utilizá-lo também pelas planilhas Google e pelo nosso celular. Pronto, a primeira possibilidade é entrando no Google e digitando OneDrive, certo? Não é qualquer link que vocês devem clicar. Eu vou digitar aí, vou mostrar para vocês o link correto, que vai ser esse: armazenamento em nuvem pessoal Microsoft OneDrive. Vocês devem clicar nesse link e ele vai abrir a plataforma do OneDrive, que é essa que vocês estão vendo na tela, onde eu vou ter as opções de entrar e inscreva-se gratuitamente. Ele mostra como que é o aplicativo, como é entrando
pelo navegador, que é o que nós vamos fazer agora, e como é no aplicativo do celular, que nós vamos ver logo mais. Caso você não tenha uma conta, é só ir em inscreva-se gratuitamente, você faz uma conta tranquilo, super fácil e rápido, como fazer uma conta em qualquer outra coisa que você estiver querendo acessar, né? E aí, como eu já tenho a conta, eu vou clicar em entrar, certo? A diferença das contas do OneDrive é só porque você não vai usar @gmail.com. Aqui o servidor é Outlook, tá? E aí eu tô entrando aí, como eu já tenho a conta, eu vou clicar em entrar, colocar a minha conta e dar continuidade. No caso, acabou abrindo logo na conta, direto no OneDrive, porque já estava logado, mas eu vou clicar em sair para mostrar para vocês desde o início como que é, certo? Porque eu já deixei salvo, aí já foi direto. Olha só como que já tá quase cheio o meu OneDrive, ó, 98%, porque como eu falei pra vocês, ele libera só 5% de gigabytes, então eu já usei quase todo, porque eu salvo muita coisa, muita atividade pra fazer, aí tudo vai salvando aqui. Pronto, eu vou clicar em sair, ó, certo? Clico no meu perfilzinho onde tem o Y, vou clicar em sair pra ele voltar lá pro início, pra me explicar pra vocês bem direitinho como que vocês vão entrar e dar continuidade. Vamos lá, aguardar carregar. Lembrando que essa é a primeira possibilidade, tá? De utilizarmos o Excel. Ó, vou clicar em entrar. Certo? E aí, essa é a primeira possibilidade que nós estamos vendo, ó. Eu tô mostrando aí na tela a opção de entrar, inscreva-se gratuitamente, o celular, o teclado, só para vocês verem. E aí, essa é a primeira possibilidade que estamos aprendendo para utilizar o Excel gratuitamente, caso você não tenha instalado pelo PC, tá certo? Vou colocar minha conta aí e dar continuidade tranquilamente. Depois nós vamos ver como utilizar através das planilhas Google e depois vamos para o celular. Tô digitando aí o meu e-mail. Lembrando que todas essas possibilidades que veremos na aula de hoje são muito importantes, porque fazem toda a diferença quando a gente precisar utilizar. Ó, no caso deu um errinho porque eu esqueci de colocar o número no e-mail. Faz toda a diferença essas possibilidades, gente. Vocês não têm noção. Em um trabalho da escola, da faculdade ou do trabalho mesmo, né? Você precisa fazer um documento no Excel, por exemplo, ou nas outras opções que o OneDrive te disponibiliza, como o Word, o PowerPoint, você precisa utilizar, não tem instalado, ou não tem computador, você pode fazer pelo celular, você pode fazer entrando no Google, no notebook, no computador, então são possibilidades que facilitam muito. E olha só, já abriu aqui o meu OneDrive, sempre, tanto pelo celular como pelo navegador, que é o que eu tô mostrando agora, ele sempre de início vai mostrar todos os arquivos salvos, os arquivos mais recentes, né? Por exemplo, imagens, ó, documento no Word, documento no Excel, ó, vídeo, fica tudo aqui, ó. Vejam só que eu tô mostrando que eu estou em meus arquivos, depois tem recente, foto, compartilhado, lixeira, novo para criar uma nova pasta, para carregar algum arquivo do computador para mandar para o OneDrive, certo? Bem tranquilo de utilizar, tá certo? E aí, aqui como vocês estão vendo, são todos os meus arquivos, né? Meus documentos que eu tenho salvo no OneDrive, ó. Eu tô aqui na parte de meus arquivos, e aí é tudo que eu tenho, ó. Foto, imagem, documento no Excel, no Word. Aqui é muita atividade que eu passo para vocês, tá tudo salvo aqui, certo? E aí você me pergunta, como que eu faço para encontrar o Word aqui, professora? Vejam que lá em cima, ó, eu tenho um OneDrive e tenho um quadradinho do lado. Quando eu passo o mouse por cima, aparece, ó, inicializador de aplicativos. Quando eu clico, olha só as possibilidades que ele me oferece. Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Skype, ó, lembra do Skype que nós revisamos na aula? Pois é, olha quantas possibilidades. No caso, nós queremos o Excel, eu vou clicar no Excel e logo quando ele abrir, vocês vão ver as semelhanças que são idênticas, né,
o Excel instalado mesmo no computador. Olha só, já tá abrindo e vocês já podem começar a perceber, ó, nova pasta de trabalho em branco, os modelos já prontos, certo? Que eu falei muito desses modelos numa live que eu fiz lá no início, lembram? Sobre a importância da Excel nas organizações? Pois é. Então aqui, ó, tem uma nova pasta de trabalho em branco, os documentos, as planilhas já prontas, na verdade, ó. Embaixo eu tenho todos os documentos recentes e aí eu vou clicar em nova pasta de trabalho em branco para iniciar o Excel e mostrar para vocês como é idêntico e muito fácil de utilizar. Vamos aguardar carregar. A minha internet está um pouco lenta, gente, mas vai dar certo. Eu vou apressar o vídeo para parecer que carregou super rápido, mas tá demorando bastante. Pronto, ó, já tá abrindo aqui a planilha. Demora um pouquinho a carregar por conta da internet. Ó, abriu. E olha só como é idêntico. Todas as possibilidades aqui, ó, todas as funções, ó, você tem, certo? Idêntico, ó, arquivo. Aí você tem novo, abrir, salvar como, ó, tudo aqui tranquilamente. Página inicial, inserir, fórmulas, dados, tudo aqui você consegue fazer qualquer atividade que você precise. Ó, lá embaixo, ó, para você abrir uma nova planilha. Idêntico mesmo ao Excel instalado, né, o 2016, certo? O 2010, que é o que vocês trabalham na aula, é um pouco mais diferente, como eu já expliquei, né? Tudo na informática tá sempre em constante atualização, então melhora o layout, melhora algumas funções. Agora eu já estou entrando no e-mail para mostrar a segunda opção de utilizar o Excel para vocês, que é através das planilhas Google. As planilhas Google já vai ser um pouco mais diferente, tá? Como que eu encontro através aqui do e-mail, ó. Lá em cima, disfarcem aí o tanto de mensagem que eu tenho para responder dos alunos. Lá em cima, ó, perto da minha foto, eu também tenho aquele mesmo quadradinho. Quando você clica, ó, ele te dá várias opções, ó, YouTube, Google, Mapa, o Google Meet, várias opções ele te disponibiliza. E mais lá para baixo, ó, tem um Classroom, tem um blog, certo? E aí mais pro meio você tem, ó, documentos, o Word para você fazer algum documento no Word, planilhas. Opa, deixa eu voltar aqui. Planilhas Google e apresentações para fazer no PowerPoint. Então você tem um pacote Office também aqui disponível através do Google, certo? Do Gmail. E aí eu cliquei na planilha, já vai abrir também tranquilamente, ó. No início é bem parecido com o Excel mesmo instalado, ó, em branco, para abrir a nova planilha em branco, os modelos já prontos, ó, que ainda tá carregando, certo? Ó, galeria de modelos para você encontrar novos modelos, né? Mais modelos disponíveis. Embaixo, ó, todos os documentos recentes, certo? E aí eu vou clicar em branco para abrir e mostrar para vocês como que funciona, né? As diferenças que tem, mas que também é muito fácil de utilizar, muito simples, certo? Ó, tá carregando. E aí vocês já podem ver um pouquinho de diferença, ó, em cima, né, nas faixas de opções é um pouquinho diferente, certo? Mas você consegue fazer tudo aqui também, ó. Arquivo, aquelas mesmas opções, né, arquivo, que tem para salvar, novo, abrir. E percebam que no que eu mostrei através do OneDrive e no Excel mesmo, inicia por arquivo, página inicial e inserir. Aqui já é mais diferente, ó, é arquivo, editar, ver, inserir, mas quando eu clico em inserir, ó, tem todas aquelas opções de inserir gráfico, imagem, ó, função, tá tudo aqui. É só saber procurar porque algumas opções estão em outros locais ou tem um nome diferente, como aqui, ó. Não é arquivo, página inicial, inserir. Começa por arquivo, editar, ver, inserir. Mas é tranquilo também da mesma forma, certo? Então, essa foi a nossa segunda possibilidade, lembrando que todas elas que nós estamos conhecendo hoje, nas outras aulas em diante, tudo que nós formos aprender, nós vamos também aprender a utilizar em todas essas possibilidades que estamos conhecendo na aula de hoje,
tá certo? Então agora nós vamos para a parte do celular, onde vocês vão aprender a utilizar através do aplicativo, tá certo? Então vamos lá, agora para a última opção, que é o celular. Então partiu. Pronto, agora a gente vai começar a aprender a utilizar no celular. Vocês vão ter que localizar para ver se já tem instalado no celular de vocês esse aplicativo do OneDrive. Caso não tenham, é só baixar tranquilamente. Eu falo tranquilamente porque é muito tranquilo, muito fácil de fazer, certo? Mas qualquer dúvida pode estar me perguntando. E aí, como vocês estão vendo no vídeo, ó, eu cliquei no aplicativo. Normalmente já coloquei a minha conta e já acessei porque eu já tenho uma conta. Mas do mesmo jeito que tem como se inscrever gratuitamente entrando lá no Google, que foi a primeira possibilidade que eu expliquei, aqui também, lá embaixo, se vocês prestarem atenção, tinha a opção de não tem uma conta, crie uma, certo? E aí já entrou aí no aplicativo, ó. Aqui são todos os meus documentos, que de início já fica na tela, assim como entrando pelo Google. Aí está o OneDrive, esse é o aplicativo do OneDrive. E aí eu já estou mostrando para vocês como que encontra o Excel, certo? Vocês vão clicar no sinal de mais lá em cima, onde tem arquivos, um diamantezinho, um mais e uma lupa. Nesse mais, quando você clica, ele vai te dar todas essas opções e as 3 últimas são as opções do pacote Office. Você vai clicar em criar uma nova planilha do Excel. Quando você clica, ele te pede para colocar o nome do seu documento, ó. Eu coloquei aula e automaticamente ele já foi criando o meu documento e já está abrindo o documento no Excel, muito rápido e fácil, certo? E aí, ó, já tá abrindo aula, que foi o nome que eu dei ao meu documento, e logo já vai abrir o Excel na tela, bem fácil e simples de utilizar. Olha só, tá aí a planilha, ó, muito fácil, muito simples, ó. Posso fazer o que eu quiser na planilha. Aqui como que eu encontro, né, as opções, só dando um spoiler das aulas em diante, como que eu encontro aqui as opções para poder formatar o texto e outras opções que você adicionar na sua planilha, ó. Eu cliquei lá em cima no lapisinho que tem. E aí, quando clica, ó, aparece todas as opções de formatação do seu texto. E quando você clica do lado de página inicial, ó, ele te dá as outras opções, como inserir, desenhar, fórmulas, ó. Tudo aqui na parte de baixo, certo? E para sair é só clicar nessa última setinha do final, ó, na direita, que abaixa e fica só a planilha. Muito simples e fácil de utilizar. E aí eu vou fazer só uma pequena formatação como exemplo. Ó, eu selecionei na coluna A, AD, linha 1, mesclei e centralizei, olha só. E vou digitar desenvolvimento tecnológico, para vocês verem como é muito simples e fácil de utilizar também pelo celular. Vou colocar desenvolvimento tecnológico e aí eu vou lá nas minhas informações, ó, primeiro eu preciso selecionar o meu texto, né, selecionar a minha célula que eu quero formatar e olha só, coloquei negrito e agora eu vou colocar uma cor, ó, pra minha célula, coloquei preto e coloquei negrito e cor branca pro texto. E ficou dessa forma, ó. E olha só como é fácil e simples de utilizar pelo celular, gente. Certo? Olha só. Lá em cima tem o A e o lapisinho, ó. Você clica nele, é um A e um lápis, na verdade. E aí ele vai te dar as opções de formatação, ó. Clicando na penúltima opção lá de cima, ó, ele tem as opções, ó, de salvar, salvar como. Na penúltima não, na última opção, que são os 3 pontinhos, ó. Ele te dá a opção de salvar, salvar como. E clicando na penúltima opção, ele te dá as opções de enviar o teu arquivo como link ou como anexo. Link seria para as pessoas conseguirem ter acesso só através desse link online, certo? Como vocês viram aí na tela. E através do anexo, ele te dá a opção de ser em PDF ou em planilha mesmo do Excel. Muito simples, tá? E tudo isso a gente vai ver nas práticas também nas próximas aulas. E agora eu vou mostrar bem rápido entrando no Google mesmo do celular, ó. Armazenamento em nuvem pessoal Microsoft OneDrive. É a mesma coisa para vocês verem como. Pronto, galera, essa foi a nossa aula de hoje.
conhecendo as diferentes possibilidades para utilizar o Excel, certo? E aí, para finalizar totalmente o conteúdo, eu gostaria de tratar desse último assunto com vocês, que são 3 pontos muito importantes para que você entenda de início e consiga dar continuidade a todo o resto dentro do Excel. Então, esse ponto aqui, ó, eu coloquei Excel primeiros passos. São os primeiros passos fundamentais, cruciais para todo o resto. E aí diz o seguinte: a planilha do Excel é o local onde o usuário vai usar para editar e desenvolver uma tabela. Dentro da planilha, ela vai se dividir por linha, coluna e célula. E é muito importante que você saiba diferenciar esses 3 pontos, linha, coluna e célula. Então, o que vai ser a minha linha? Vai ser toda a parte horizontal, todos os números, certo? Então, linha 1, linha 2, linha 3 e assim por diante. A coluna é toda a minha parte vertical, ou seja, as minhas letras. Por isso que você sempre vai dizer coluna A, linha 2, coluna B, linha 3, sempre a coluna, depois a linha, certo? Porque primeiro vem as letras, depois os números, tá? Então, sempre coluna e linha. E o que é a célula? A célula vai ser nada mais, nada menos que o encontro da coluna com a linha, certo? A célula está repleta aí dentro da planilha, todos esses quadradinhos são células, e que ela é o encontro da linha com a coluna, né? Da coluna com a linha, na verdade, que você nunca pode confundir, certo? Sempre tem que ser coluna com linha, sempre, coluna com linha. Coluna A, linha 2, coluna 3, e ela é o encontro da coluna com a linha. E é nela que você vai conseguir se localizar dentro da planilha. Isso eu falei até na aula ao vivo, que vocês vão entender melhor quando se tratar de cálculo, certo? Que, por exemplo, dentro do Excel, para você se locomover, para você fazer um cálculo, por exemplo, você não vai colocar o valor que está nessa célula ou nessas células. Você vai colocar a localização. Então, vamos imaginar que nós temos aí, ó, eu coloquei a imagem da linha, da coluna e da célula. Vamos imaginar aí que nessa linha B, nessa coluna B, perdão, linha 1 tem um número e na coluna D, linha 1 tem outro número, né? 2 valores diferentes em células diferentes. E você quer fazer um cálculo com esses 2 valores, uma soma, por exemplo. Para você fazer essa soma, você não vai colocar o número junto com o outro número e somar. Não, você precisa colocar a localização desses números. Então, você vai ver qual é a coluna e linha que está o primeiro número, qual é a coluna e linha que está o segundo nome. Ah, tá na coluna B, linha 1, tá na coluna D, linha 1. Então, você vai colocar essas localizações, somando essas 2 localizações, que automaticamente o Excel vai entender que ali tem valores sendo calculados, certo? Então, nós vamos entender tudo isso melhor na prática, né? Tudo dentro da informática se entende melhor com prática, mas a priori, vocês têm também que ter conhecimento dessa parte mais teórica, certo? Para quando for a prática conseguir entender perfeitamente e conseguir receber os conteúdos que virão tranquilamente, se você entendeu a parte básica, que é linha, coluna e célula, se você sabe diferenciar e sabe como utilizá-las, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, onde nós aprendemos diversas possibilidades aí para estar utilizando o Excel. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem ligadinhos que eu vou estar liberando uma atividade também para fixar o conteúdo, para me ver como que está o grau de conhecimento, se vocês estão compreendendo as aulas. Se conseguir responder a atividade, é porque 99% de certeza que conseguiu compreender o conteúdo, tá certo? Então, fiquem ligadinhos aí na atividade.